Olá, que a paz esteja no seu coração. Sou eu, o Padre Roger Araújo, com você no nosso programa A Bíblia no Meu Dia a Dia, deixando que a Palavra de Deus conduza a nossa vida. Quando a gente abre o nosso coração, é Deus que vem ao nosso encontro para nos abençoar, nos iluminar, nos direcionar. Por isso, nos coloquemos na prontidão da Palavra, para que a Palavra de Deus fale ao nosso coração. Vamos orar? Vamos clamar o nome do Senhor? Vamos clamar a bênção de Deus para que possamos fazer um estudo, a meditação da Palavra no coração de Jesus. Senhor, eis-nos aqui, dai-nos Tua bênção, dai-nos Tua graça, dai-nos a Tua proteção, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, nós somos Teus servos, Senhor. Nós queremos fazer a Tua vontade. E é por isso que nós imploramos a Tua bênção, nós imploramos a Tua graça, nós imploramos a Tua proteção, nós imploramos a Tua luz e a Tua direção. Vinde em nosso auxílio, Senhor. Vinde em nosso socorro, Senhor. Seja o nosso protetor, Senhor, mas seja nossa luz, seja nossa guia, seja nosso guia, Senhor. Seja a direção para a nossa vida. Nós queremos ouvir Tua palavra, que a Tua palavra, Senhor, fale aos nossos corações. Ao Teu nome o poder, a honra e a glória para sempre. Amém. Meus amados irmãos e minhas amadas irmãs, nos colocando aqui na prontidão da palavra de Deus, vamos deixar que a palavra de Deus fale ao nosso coração através do nosso estudo diário da palavra de Deus, nosso estudo bíblico. É só importante lembrar que não se trata de um estudo bíblico, um curso bíblico, um estudo teológico, é um estudo oracional, onde a gente se alimenta com a simplicidade da palavra e na simplicidade do nosso coração. Deus fala a nós e nós falamos a Deus, mas deixamos que a palavra de Deus, ela prevaleça. Ela, de fato, realize a obra de Deus na nossa vida, no nosso coração. Abra sua Bíblia aí na carta de Paulo aos Gálatas. Estamos estudando Gálatas, capítulo 4, versículos de 21 a 31. E assim diz a palavra: Dizei-me vós, que quereis sujeitar-vos à lei, não ouvis o que diz a lei? Com efeito está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e o outro da livre. Mas o filho da escrava nasceu segundo a carne, e o filho da livre nasceu em virtude da promessa. Esse versículo 23, a gente só para aqui para marcá-lo, para situá-lo no seu contexto histórico da história da salvação, quanto ele é importante para nós, né? A referência a Abraão. Abraão, nosso pai na fé. Lá no Gênesis, capítulo número 11, a partir do capítulo 12, né, do livro do Gênesis, nós temos toda a narrativa da história da salvação a partir desse patriarca que chama-se Abraão. Deus o chamou lá de Ur, na Caldeia, e ele foi para a terra que Deus lhe mostrou. E nós que estamos aqui hoje, estamos aqui por causa daquela resposta que Abraão deu a Deus. O quanto isso é importante. Agora, é claro que o versículo 23 desse nosso estudo aqui hoje está nos falando dessa referência dos 2 filhos. O filho da escrava, Agar, foi o primeiro, Ismael, que Abraão teve. Na ansiedade, na precipitação. Então, ele queria cumprir a vontade de Deus, mas sabe como é que é o coração humano, né? Ansioso. E o tempo de Deus não é o nosso tempo. E a gente sofre muito nos tempos de hoje, porque também somos movidos por essa ansiedade. Nós queremos logo, nós queremos que seja agora, nós queremos que seja desse jeito, nós queremos que seja dessa forma. Às vezes as mulheres pedem oração para elas engravidarem, né? Eu digo, olha, a primeira etapa não é a gravidez acontecer, é a ansiedade ser vencida, é a ansiedade ser controlada. Quando você vence a ansiedade na sua vida, você tem uma grande vitória. Em Deus é deixar acontecer, mas não é aquela coisa também
que alguns assim levam a vida também assim, preocupada, não está nem aí para a vida, não estou falando me referindo a isso. Aqui é uma atitude de fé, de confiança, deixar que a luz de Deus, no seu tempo, manifeste a obra. Então, o filho da escrava é chamado segundo a carne, veio do desejo, da ansiedade de Abraão e da própria Sara. Mas o filho da promessa, aquele que Deus prometeu, é Isaac, da descendência de Isaac, que veio Jacó, os 12 filhos de Jacó, as 12 tribos de Israel, e dela que nasceu Jesus. Esses fatos, nos narra aí o versículo 24, tem um sentido alegórico. Aqui é importante essa explicação de Paulo. Muitos textos bíblicos justamente têm esse sentido da alegoria, pois essas mulheres representam as duas alianças. Olha que interessante. A primeira, Agar, que vem do Monte Sinai, gera filhos para a escravidão. Agar representa o Monte Sinai, que se encontra na Arábia, mas corresponde a Jerusalém atual, que é escrava com seus filhos. A Jerusalém do alto, ao contrário, é livre e é nossa mãe, pois está escrito: rejubila-te, estéril, que não dá à luz. Prorrompe em gritos de alegria, tu que não sentes as dores do parto, porque os filhos da mulher abandonada são mais numerosos do que os da mulher do teu marido. Então, a primeira referência, Agar, é interessante, e como Paulo a compara com o Monte Sinai. Mas você foi lá no Monte Sinai que Moisés recebeu as tábuas da lei. O Monte Sinai é a montanha sagrada. Mas veja, e ele até coloca agora o contexto geográfico, situa-se na Arábia, e ele faz uma alegoria como se ela correspondesse a Jerusalém da sua época. Por que a Jerusalém da sua época? Porque foi a Jerusalém que não acolheu o Salvador, que não acolheu o Cristo Senhor. Então, no primeiro momento, a primeira aliança veio por meio dali do Monte Sinai. Ali foi estabelecida a primeira aliança, ali Moisés recebeu as tábuas da aliança, certo? E Jerusalém, a cidade do grande rei. Mas a Jerusalém verdadeira é a Jerusalém do alto, a que é livre. É essa que é a nossa mãe. Porque não é a Jerusalém que gera apenas os judeus, os filhos da primeira aliança. Então, é a Jerusalém do alto que é a nossa mãe. É a Jerusalém do alto que aqui se refere, é a igreja triunfante, a igreja que também está no meio de nós. E é por isso que a ordem é essa: rejubila-te, ó estéril, que não dás à luz. Até o versículo 26 tem uma ordem, olha: rejubila-te, quem não dá à luz. Prorrompe em gritos de alegria, tu que não sente dores do parto. Porque os filhos da mulher abandonada são mais numerosos do que os da mulher que tem marido. Ou seja, rejubila-te e alegra em Deus. E aí continua, porque Paulo está se dirigindo a todo esse contexto judaico, E vós, irmãos, como Isaac, sois filhos da promessa. Mas como naquele tempo o filho segundo a carne perseguia o filho segundo o espírito, assim também acontece agora. Entretanto, o que diz a Escritura? Expulsa a escrava e seu filho, pois de modo algum o filho da escrava será herdeiro junto com o filho da livre. Portanto, meus irmãos, não somos filhos de uma escrava, somos filhos da mulher livre. Então eu quero que a gente pegue esse versículo 31, que é o último versículo aqui, tá? E aqui está um princípio. Isso aqui é um princípio eterno. Nós não somos filhos da escrava, somos filhos da mulher livre. Nós não somos filhos da escravidão, não fomos gerados para a escravidão, nós somos gerados para a liberdade.
E é muito importante a compreensão desse termo escravidão e liberdade, porque é aquilo que Paulo está no fundo trabalhando nessa condição, nessa carta que ele escreve aos Gálatas, né? O quanto é importante a liberdade e o quanto é importante libertar-se da escravidão. Mas o que é preciso compreender no primeiro momento é justamente isto. Nós somos filhos da mulher livre. Nós somos filhos, uma referência alegórica que ele faz a Sara, mas aqui é uma referência direta, que somos filhos da igreja, somos filhos daquela que nos criou para sermos livres e não para sermos escravos. Claro que ele faz uma referência à escravidão da lei, né? Mas aqui é toda e qualquer escravidão. Nós não somos escravos. Deus nos criou para sermos livres. Que bênção! Vamos trazer conosco aqui nosso querido Padre Antônio Xavier para nos ajudar a crescer aqui na intimidade com a Palavra de Deus. O final deste capítulo 4, que hoje nós estamos estudando, nos traz novamente aquela dinâmica de duas alianças, de Sara, de Agar e de coisas assim, que Paulo está explicando ali a partir desse estilo de Midrash, colocado então ali no seu tempo, um jeito de se aplicar à antiga escritura judaica, mas aqui ele fala de maneira primordial de uma antiga e de uma nova aliança. É essa expressão de Paulo aqui na carta aos Gálatas que gerou para a gente o Antigo Testamento e o Novo Testamento, ou como era chamado até lá no passado, o Antigo Documento e Novo Documento, ou até mesmo Antiga Aliança e Nova Aliança. Nova Aliança é uma expressão de Jesus. Na instituição da Eucaristia, ele diz: "Este é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança." Então vejam que Nova Aliança é a expressão dele, mas nós ficamos na Bíblia com o Antigo e o Novo Testamento. Isso é bem interessante para a gente, esses dois pontos, porque nos mostra o processo de maturação das coisas, né? Como que realmente é um processo bem evolutivo. O primeiro é muito pedagógico, muito acompanhado, e o segundo, ele passa pela liberdade. É interessante isso, né? Primeiro se ensina a acertar e depois se deixa se ensina não só a acertar, mas se tenta ensinar a fazer opções boas, escolhas boas. Depois, se deixa a pessoa, ali a partir da sua própria liberdade, fazer as suas próprias opções. E uma antiga e nova aliança, no sentido próprio de Paulo, é aquele tipo de coisa, né? Uma nova aliança, ela não invalida a antiga, mas ela faz com que a antiga perca a sua roupagem. O miolo é o mesmo. Lá atrás, haviam aprendido com a primeira aliança que o relacionamento com Deus se dá por meio de preceitos, de atos, de práticas. A nova aliança, ali com o mandamento do amor, o supremo deixado exatamente por nosso Senhor, não. Ela se dá com adesão de coração. Ou seja, aqui nós participamos plenamente de tudo o que fazemos e Deus não se interessa pelo cumprimento de um preceito, mas pela totalidade da nossa vida. Senhor, eis-nos aqui. Nós somos filhos da liberdade e não da escravidão. Dai-nos a graça, Senhor, de sermos livres de tudo aquilo que aprisiona a nossa alma e o nosso coração, sobretudo da escravidão do pecado, porque o Senhor nos conquistou, Senhor, para a liberdade da graça, para a liberdade do amor. Ensina-nos, Senhor, a vivermos a liberdade da graça. Ensina-nos, Senhor, a fazermos e realizarmos em nossa vida a Tua vontade. É por isso que nós estamos aqui e nós imploramos a Tua bênção, a Tua graça, a Tua proteção. Dai-nos, Senhor, a Tua direção. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que bênção é a graça de Deus nos acompanhando. Que bênção é a palavra de Deus nos iluminando. Eu desejo que Deus abençoe imensamente você. Eu te aguardo no nosso próximo programa, A Bíblia no Meu Dia a Dia.